Bem-vindo, Joel, ao Homens de Coragem. São conversas de homens de coragem. Para quê? Para perceber o que é ser homem, o que é ter coragem. E eu convido homens que eu acredito que acrescentam valor à parte masculina, e tu, como amigo, que eu considero, convidei-te e fiquei muito contente quando aceitaste. Tu mandaste-me uma mini-biografia, eu costumo ler essa mini-biografia. Então, Joel, 34 anos, natural de Gondomar, atualmente a viver em Odivelas, marido, pai da Leonor e do Luís, ambos de 2 anos. Engenheiro químico de formação, professor de inglês de coração e eterno estudante. Joel, o que é para ti ser homem? Puxaste os galões logo no início. Então, ser homem é uma... A palavra que me surge é amálgama. É uma amálgama de muita coisa. É uma amálgama de vários aspectos, personalidade, biológicos, que me ocorrem, biológicos, obviamente na minha perspectiva, a parte física, não é que estás a falar? A parte biológica, sim. E para além disso? Depois a parte do papel que um homem, que eu acho que o homem representa na sociedade. Essa é mais complexa. Essa é mais complexa. Para mim, ser homem, eu focaria sobretudo não sei bem. Isso é a parte fisiológica, física. A parte, se quiseres dizer, mental, emocional, que é isso, ser homem. Essa parte mais do pensamento, não é? Ou seja, a gente nasce homem fisicamente, não é? Mas também temos a nossa energia masculina e feminina, que qualquer homem tem, e as mulheres também têm energia feminina e masculina. Como é que tu te sentes hoje em dia homem na sociedade? O que é isso, ser homem para ti? Bem, em primeiro lugar, um aspecto que tem a ver com a energia masculina, que é a virilidade masculina, que é algo que é dominante nos homens, que as mulheres também têm, mas que têm menos, assim como nós também temos energia feminina, mas não é normalmente predominante. Então eu diria que, acima de tudo, em média, ou no geral, eu diria que o homem tem essa virilidade, esse aspecto mais físico de si, que também está relacionado com a força física, com a virilidade física. Então eu diria que esse aspecto é algo que é muito característico no homem, e que depois pode ser colocado também ao seu serviço no que se trata da parte das suas ações, aquilo que eu me dedico no dia a dia. Eu diria que se eu colocar essa virilidade ao meu serviço da forma como eu gostaria, que poderia fazer muita coisa, e posso fazer muita coisa graças a ela, e provavelmente poderia fazer mais se eu usasse ainda mais. Sabes, para mim é mais fácil dizer o que é que não é para mim o homem do que dizer o que é que é. Então diz o que é que não é. Para mim, eu não acredito para ti, muito... Não é? É mesmo a tua concepção, claro, e a tua definição de homem. Eu estava a tentar começar pelo o que é, em vez de ir à parte do que não é, excluir. Eu não sou muito, não vou muito não me sigo, ou não me guio muito pelos padrões convencionais daquilo que é o homem, que tem que ser o suporte da família, tem que sustentar a família, tem que dar esse suporte financeiro à família. Não, de maneira nenhuma. Mas mais como um equilíbrio, não é? É um equilíbrio, na minha opinião, homem-mulher, e já vivendo alguns anos com a minha mulher, é um equilíbrio. Temos os dois um papel semelhante nesse aspecto. Na minha opinião, temos um papel muito semelhante, ou seja, temos ambos a responsabilidade de dar esse suporte. Da mesma forma que também temos essa responsabilidade muito equilibrada de dar o suporte em casa, tarefas domésticas. Ou seja, não acredito que a minha mulher tem que fazer as tarefas domésticas e eu então, não as faço. Pegando um bocadinho nisso, porque atingiram um equilíbrio enquanto casal. E agora pegando na parte de casal, que é importante, na parte masculina, e eu acredito que há muitos homens que ainda têm essa concepção que o homem tem que carregar o peso,
tem que trazer o dinheiro para casa, tem que a parte financeira, esse peso muito grande, e isso cria às vezes muita pressão, não é? Sim. Que é criada por ele próprio. Como é que tu, enquanto casal, tu e a tua esposa atingiram esse equilíbrio? É uma coisa que já vinha de vocês? Ou Sim. é uma coisa que adquiriste depois com diálogo, com comunicação? O que é que fez com que... Isto para perceber um bocadinho, porque eu sei que há casais que não atingiram ainda esse equilíbrio. E não tem a ver por falta de amor, não é? Tem muito a ver às vezes Claro. por falta de alguma coisa, e perceber, ok, um casal que está com esse equilíbrio, o que é que aconteceu? Bem, esse equilíbrio eu acho que já existiu quase desde o início da nossa relação. Nós começamos a namorar há cerca de 8 anos. Sim, 8 anos faz este ano, e desde o início nós já nos conhecíamos há algum tempo, portanto já tínhamos aqui uma relação que, apesar de não ser uma relação a esse nível amoroso, mas era uma relação de proximidade muito profunda a nível, a nível das nossas vivências. Ou seja, nós falávamos sem falar. Comunicávamos sem abrir a boca. Ativa, no sentido de verbalizada e não verbal também. Exatamente. Portanto, tínhamos aqui uma ligação muito profunda e quase não sabíamos nada da vida um do outro. E, portanto, quando começamos efetivamente a namorar, essa comunicação ajudou imenso, porque tivemos uma capacidade de flexibilizar e de dar aqui, e de equilibrar, e de nos equilibrarmos, não era equilibrar que eu queria dizer só, era nos complementarmos mutuamente, que foi uma coisa muito, muito fácil desde o início. Depois, quando começamos a viver juntos, há 5 anos atrás, claro que aí houve todo um outro processo, mas que foi um processo relativamente simples. Ou seja, fomos comunicando, fomos conversando sobre algumas questões, mas sempre com essa complementaridade. Então, a base muito forte é essa comunicação que cria depois um equilíbrio e um complementar, não é? E um complementar. Perceber os pontos que um gosta mais, outro gosta menos, e às vezes... É um complemento. Mesmo a nível de tarefas, não é? Domésticas. Mesmo a nível de tarefas. A falar, diz, eu gosto mais de passar a ferro, eu gosto mais de... Eu nunca passei a ferro em casa. Até podes não gostar de nada concretamente, eu falo por mim, eu não adoro fazer as coisas domésticas, mas há coisas que eu gosto mais. Eu gosto mais, por exemplo, da parte da louça, meter a louça da máquina, do que estar a aspirar, por exemplo. Por exemplo, sim. Foi esse tipo de... E isso consegue-se através do diálogo. Exatamente. Muito bem. Eu sei que já viajaste muito. Já. A viagem para ti sei que tem um significado bastante grande, não é? As viagens que fizeste e pelas várias culturas. E a pergunta é simples, o que é que viajar significa para ti? Viajar é descobrir. Descobrirmos o mundo, numa primeira instância. Eu diria que esse é o motivo primário para viajar, é descobrir o mundo. Descobrir pessoas, outras culturas, a forma como as pessoas vivem, e descobrirmos a nós. Descobrirmos a nós é mais particular, porque eu acredito que nem sempre acontece essa descoberta, são precisas determinadas condições. Ou seja, se calhar às vezes acontece, se nós estivermos predispostos para, mas por vezes não acontece, ou porque é pouco tempo, ou porque estamos tão exaustos do dia-a-dia que precisamos daquele tempo para descansar, não temos tempo para ir mais a fundo. Então para mim isso para mim é a parte mais transcendente de viajar, é a viagem para o interior. E tu descobriste-te, ou seja, houve uma descoberta interior? Um bocadinho mais, sim. Descobri um bocadinho. E que descoberta foi essa? A vários níveis. Foi a vários níveis. Eu vinha de vários anos. Eu fiz a minha grande viagem, e que foi que me trouxe as maiores descobertas, foi quando terminei o meu doutoramento. Foi logo a seguir, portanto, eu depois na altura fiz as contas, já estava a estudar há 25 anos, para aí. Foi à volta de 25, 26 anos seguidos a estudar, ou seja, tirando férias de verão, nunca tinha tido uma pausa em que não tivesse que pensar em nada, em que não tivesse qualquer tipo de preocupação. E, portanto, esse era o meu objetivo, era dar-me essa oportunidade, ter uma pausa. Esse tempo mesmo de paragem. Paragem. Ok. Inicialmente sabia que ia ser uma desaceleração, que ia estar num processo diferente e que depois provavelmente
iria começar a estabilizar e se começar calhar de início até incomoda no sentido que ok, estás numa agitação entre aspas, no dia a dia de repente, oi, espera aí. começa a Agora surgir uma inquietação. Estou fora, estou desconectado, não é? E depois acho que há um momento em que a gente faz a transição e para mesmo, não é? E para mesmo. Ok. Sim. Então houve uma descoberta dessa, quase de uma calma, não é? Calma no sentido de uma introspeção e perceber realmente o que é parar, não é? Porque às vezes as pessoas, como tu dizes, tiram férias, mas não param. Mas não param, não desconectam. Tiram férias ou estão conectadas para o e-mail ou para o telemóvel ou atendem chamadas. E mesmo que não estejam, às vezes mesmo não estando, não é tempo suficiente, ou seja, o nosso cérebro não consegue desligar de tudo aquilo. Ou seja, eu acho que há um estudo que diz que a primeira semana a pessoa ainda está conectada, seja para onde for, ainda há uma conexão. A partir da primeira semana tens ali, começas a desconectar, à segunda semana realmente é que desconectas, mas se tiveres só 2 semanas já estás a pensar, ou se tiveres mesmo 3 semanas já começas a conectar outra vez porque começas a antecipar já a tua vinda. Por isso, 2 semanas é pouco, 3 semanas também, de um mês para cima, para teres ao menos um momento um bocadinho de alguns dias de desconexão completa. Depois também é esse retorno, agora vou retornar, vai haver aí, tenho que trabalhar, pronto. Muito bem. Qual foi até agora a tua maior aprendizagem? A maior, ser pai. Ser pai? Sem dúvida. Sem dúvida. Está a ser uma grande aprendizagem. Que foi há 2 anos, não é? Foi há 10 anos e meio. 10 anos e meio. Está a ser uma grande aprendizagem. Diria que a maior de todas, porque está a ser... É um desafio. É um desafio. É viver numa ambivalência constante. Em que por um lado estás exausto, sobretudo nestes primeiros anos, estás muitas vezes exausto, estás no limite, mas depois tens um retorno muito, muito profundo, que é um amor indescritível. Um amor incondicional, não é? Um amor incondicional, e eu diria que um equilibra o outro. Claro que no momento em que estamos cansados não equilibra, porque estamos cansados e é difícil, mas depois, no geral, tem sido uma aprendizagem extremamente importante conseguir gerir esses diferentes momentos, conseguir perceber fazer esse balanço. Sem dúvida alguma, o maior desafio que já abracei na vida. De longe. E transformou-te enquanto ser humano? Sim, tem-me transformado. Sim. Tem-me transformado bastante enquanto ser humano. Em vários aspectos. Muitas vezes até nem são aspectos relacionados com os meus filhos. Muitas vezes até são coisas relacionadas mesmo comigo. No desenvolvimento pessoal, o facto de ser pai não é só a aprendizagem enquanto pai, mas é o crescimento enquanto ser humano, enquanto homem, não é? O crescimento enquanto ser humano tem sido uma aprendizagem enorme sobre mim, e muitas vezes até um regresso à minha própria infância, porque vejo muitas vezes um espelho nos meus filhos, um espelho daquilo que eu fui, ou que posso ter sido, ou que posso ter sentido. Então é muito um regressar à infância e aprender um bocadinho mais sobre mim. E perceber, se calhar, o que se calhar viveste na infância que te acrescentou valor, e as coisas se calhar que podem te ter traumatizado para não repeti-las enquanto pai, não é? Apesar de nós não somos perfeitos, mas há coisas que conseguimos perceber, ok, eu não gostei disto, e a gente tenta, às vezes Sim. consegue, outras vezes não. Eu também sou pai e sei, e não somos 100%, não está 100% tudo bem, no sentido que às vezes também a parte emocional pode nos afetar, mas é ter depois essa consciência, não é? Sim, então algumas crianças a absorver tudo que a gente diz, de bom e de mau. De bom e de mau. Eu diria que essa é uma das principais missões dos pais, que acaba por ser quase inconsciente, que é não repetir aquilo de mal que fizeram connosco. Ou seja, não repetir os erros que os nossos pais possam ter feito. Vamos fazer outros, vamos cometer outros, porque não somos perfeitos, como disseste, não é? Mas há sempre essa necessidade de fazer melhor. Não é? De fazer melhor do que aquilo que foram capazes de fazer por nós sem qualquer julgamento. E de ter a capacidade de quebrar padrões que às vezes são inconscientes, que tu adquiriste dos teus pais, que fizeram o melhor que eles podiam. Claro. Mas há padrões que a gente às vezes, espera aí, eu estou a repetir algo que eu não gostava no meu pai ou na minha mãe, não é? Isso. Então espera aí. E às vezes não temos essa consciência, porque está enraizado em nós. E quando paramos, então espera aí, é isto que eu quero? Se calhar não. Sim, e quando isso acontece é profundamente transformador. Joel, tenho aqui uma fotografia,
fui pesquisar um bocadinho. Sabes que hoje em dia o Facebook diz tudo. Então, esta aqui. Depois a gente mostra. Sim. Então a pergunta é, isto é o Joel, ok? Qual é a diferença entre o Joel engenheiro químico, não é? Que aqui era engenheiro químico, e continua a ser de formação, como tu dizes, e o Joel professor de inglês? Qual é a transformação que houve aí? Foi uma transformação, é assim, comparando as datas, estamos a falar de 11 anos de diferença. Okay. Entre estes dois. Isso foi em 2014. Esta fotografia tem 11 anos? Essa fotografia tem 11 anos. Foi em 2014. Agora por acaso... Não, foi em 2016, tem 9. Tem 9 anos, foi em 2016. Mas bem, de qualquer forma, nestes 9 anos foram 9 anos de muita transformação para mim. Até então não tinha havido grande transformação. Diria que estive estagnado durante muitos anos. E foi mais ou menos ali por volta de 2015, 2016 que eu decidi que não poderia continuar assim. Então estes 9 anos foram anos de muita transformação. Aí estava ainda início, meio do meu doutoramento. Foi uma fase em que me apercebi de várias coisas. Em primeiro lugar, que era engenheiro químico de formação, mas que não era de coração. Ou seja, não era algo que eu amava fazer. E agora, uma pergunta, porque há muita gente que vive ainda nessa fase que tu estás, ou seja, está a fazer algo que não ama fazer. Qual foi o sinal que te despertou? Que disse, não, espera aí. Há qualquer coisa, há um momento em que tu decides. Qual foi o teu sinal? Ou os sinais? Não foram sendo vários sinais ao longo de vários anos, sobretudo ao longo do doutoramento, em que tu estás muito sozinho. O doutoramento é inevitavelmente um trabalho em que tu estás muito sozinho, apesar de teres apoio. Eu tive a sorte de ter muito apoio, mas é um trabalho teu, é o teu projeto, e portanto acabas por estar muito sozinho e muito para com os teus botões. E dia após dia eram dias difíceis, porque eu sabia que era bom naquilo que fazia, mas eu não queria ser bom, eu queria ser excelente. E portanto ser bom para mim não era suficiente, eu queria ser excelente naquilo que fazia. Mas não o conseguia fazer, porque eu não amava aquilo que fazia. Eu sentia-me frustrado. Frustração é a palavra-chave para mim. Para mim a frustração sempre foi o principal sinal de que alguma coisa não estava bem. Insatisfação também. E insatisfação. Está interligado, não é? Completamente. Portanto, eu sentia-me insatisfeito e frustrado no dia-a-dia, porque não conseguia ser aquilo que gostava, não conseguia fazer, não conseguia ser, e portanto era essa frustração constante. Sentia que estava a viver uma vida que não era a vida que eu queria. E portanto, com o tempo foi moendo, foi descendo, foi caindo até ao fundo do poço, até que percebi que estava completamente estagnado, ou seja, as coisas estavam a acontecer, estava a fazer o meu doutoramento e estava tudo a evoluir, mas... É aquela questão que tu até estás a fazer, até tens objetivos, mas não te preenches. Mas não preenche, e não preenchia. É sentir um vazio, apesar de estar em ação, e isso acontece às vezes a muitas pessoas, até faço, até tenho objetivos, e depois sentem um vazio muito grande. E era isso que tu sentias. E era esse completamente, esse vazio existencial de não me sentia completamente preenchido. Haviam momentos pontuais em que havia alguma satisfação, claro, e ainda bem, mas não era, percebi que não era por ali que queria ir. E depois houve uma fase, foi ali um período de 1 ano, durante o meu doutoramento, em que eu tive a oportunidade de dar aulas. Aliás, até foram 2. Numa primeira instância, eu estava apenas a auxiliar, portanto não era eu que conduzia as aulas, eram aulas de laboratório. Mas depois, numa segunda instância, era eu que estava mesmo a orientar as aulas, era eu o professor. E isso foi o melhor que eu fiz naqueles 5 anos. Que não sentias? Foi aí que eu senti esse preenchimento. Foi aí que começou-me a dar o clique. E a nível de sensações ou emoções, o que é que sentes? O que é que sentes no corpo, na mente? O que é que sentes? Eu estou a dizer isso porque há pessoas que até podem estar a sentir isso e depois desistem. Ou não se agarram a isso porque pensam, pronto, eu gosto, mas não é isto que me vai potenciar, ou não é isto que financeiramente vai-me sustentar. O que é que tu sentiste? Inicialmente sentia-me preenchido, ou seja, era uma sensação nova. Era uma sensação nova, que não era bem nova, porque eu já tinha sentido isso antes. Eu sempre que tinha que dar uma apresentação, tinha que fazer uma apresentação na universidade, se fosse para o que fosse, eu gostava de fazer apresentações, eu gostava de facilitar processos de aprendizagem. Eu não sabia.
que era exatamente isso que eu gostava de fazer. Mas já te dava aquele prazer. Mas dava-me prazer falar em público, apesar de ser uma pessoa muito tímida, mas dava-me prazer, com o contexto certo, ser o facilitador, ser Porque estás a partilhar ali. Não é? estar a partilhar informação, estar a partilhar conhecimento, estar a facilitar, muitas vezes nem estou a partilhar grande coisa, mas estou a facilitar que as pessoas consigam alcançar algo que se calhar sozinhas não seria tão fácil. Claro. E com essas aulas, como era semanalmente, e comecei também a perceber que efetivamente os alunos gostavam e que se identificavam com a forma como eu também trabalhava. Sentiste esse retorno também, Então não é? havia muito retorno. Então as minhas, acho que era às quartas-feiras, as minhas quartas-feiras ou quintas-feiras eram os melhores dias da semana, porque eram o dia em que eu fazia realmente, sentia-me preenchido. E sentiste esse isolamento que sentias antes, não é? Doutoramento, tu próprio disseste que é muito... Passaste a estar mais conectado. Sim. É isso que sentias falta, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o teu perfil é isso. Eu acredito que o perfil do ser humano é estar conectado, não é? Eu acredito que o isolamento social não é benéfico a médio e longo prazo, não é? Sim. É necessário isolamento no sentido de introspeção, estarmos, como fizeste, viajar, estarmos em nós próprios, mas a médio e longo prazo sentimos-nos perdidos. Sim. Não fazemos parte. E muitas depressões levam a esse estado, não é? A pessoa isola-se, a tristeza faz isolar, mas isola-se cada vez mais, cria problemas cada vez maiores, não comunica esses problemas, que às vezes não são assim tão grandes. A pessoa caricaturiza, cria algo muito maior do que se calhar às vezes é, e vive num mundo onde acredita que é assim, infelizmente. E essa partilha que fazes é também isso, porque acredito que chegaste a esse fundo num estado, se calhar, desse isolamento e de tristeza, não é? De não preenchimento, e tiveste a capacidade que todo o ser humano tem de dizer, espera aí, não é isto. A vida não é isto. A vida não é ser infeliz, não é estar a sentir-me não preenchido. A vida é muito mais que isso. Sim. E isso é coragem. Isso é coragem. Muito bem. Então, em momentos de crise ou dificuldade, onde é que tu encontras essa força para continuar? No que é que tu acreditas para não desistir? Acontece na nossa vida e vai acontecer momentos bons, momentos menos bons. O que é que tu agarras-te aqui? Agarro-me... eu acredito bastante em mim. Acredito bastante que sou capaz de fazer e o meu percurso também me tem dado essa confiança para perceber que sou capaz de fazer várias coisas. Tenho uma formação, sou capaz de a fazer, mas tenho o coração noutro sítio e também sou capaz de o fazer, claro que com o esforço necessário, e esse esforço, essa formação também me deu, essa capacidade de ter essa capacidade de trabalho, e portanto eu acredito que tenho muitas ferramentas que me podem ajudar nesse processo. Depois, então, acredito que sou corajoso também. É coragem? E o que é para ti coragem? Coragem é ter medo e avançar na mesma. Não avançar irracionalmente, ou seja... Sim, não é só o impulso de dizer, olha, não é só ir. Eu vou a todos. Salta do penhasco, salta. Exatamente. Não é saltar do penhasco para mim. Para mim ter coragem é, se calhar, ter uma ravina profunda à frente, mas tenho logo à frente um outro penhasco a 2 metros e se calhar vou dar balanço e salto. E saber porque é que estás a fazê-lo. E saber porque é que estou a fazê-lo. Ou seja, tem que haver razão para o fazer, nem que seja o sentir. Então, ou seja, eu sinto que é por aqui. É um equilíbrio de um impulso racional ou de uma intuição racional. Sim. É um bocadinho sim. Isso, é um equilíbrio dos dois. Dependendo das decisões, sim, mas... Ou há mais às vezes a intuição, às vezes há mais racional. Sim. Eu tento ir muito pela intuição, não sou de tomar decisões... Sempre foi assim? Não. Eu era extremamente racional. Ok. Tomava decisões meramente racionais. Mesmo demoravas mais tempo a tomar as decisões? Ponderavas mais antes? Ponderava mais, exatamente. E agora, se calhar, também em algumas decisões são mais rápidas. Decisões mais simples é imediato, porque consigo perceber imediatamente o que é que quero, ou mais rapidamente. Decisões mais complexas, que envolvem considerar aspectos mais racionais, aí sim também tenho que o ser, mas existe um peso e medida, ou seja... É o equilíbrio, não é? Tem que haver esse equilíbrio, ou seja, perceber o que é que sinto e
muito bem, sinto isto, mas vamos também perceber se isto faz sentido ou não do ponto de vista lógico. O facto de ir para professor de inglês foi esse equilíbrio de intuição, ou seja, dessa sensação que te dava prazer e trazia preenchimento, e depois a parte racional, se calhar que veio, mas foi mais intuição, ou não? Foi mais intuição, sim. Isso foi sobretudo intuição. Aliás, eu durante a viagem foram vários meses e eu queria, de certa forma, tentar perceber para onde é que seria o meu caminho profissionalmente. E a viagem acabou e eu não sabia. Aconselhas a pessoas que se sentem perdidas, e isso assim, se tiverem possibilidades para isso, a fazer uma viagem assim? Sem dúvida, sem dúvida. Nem que seja começar por uma viagem mais pequena, porque viajar... e não tem que ser sozinho. Ou seja, há muitos tipos de viagem. Há pessoas que viajam em grupo, há pessoas que viajam em casal. Mas é um bocadinho a saída do teu ambiente diário. Mas sair do ambiente diário, é exatamente. Isso que é porque o ambiente diário, se não mudar, e normalmente é a rotina diária, não te dá novas pistas para tu próprio mudares ou veres outras coisas. É muito mais difícil, porque é difícil saíres do padrão se tudo à volta não muda, não é? Claro. E portanto, mudar aquilo que ou sair daquele ambiente e ir para um ambiente diferente, às vezes até completamente diferente, percebermos também que a nossa dimensão... Que nem tudo é preto e branco. E que nem tudo é como a gente pensa que é na nossa bolha, na nossa cultura. Temos opções. Nós temos muitas opções. São tudo crenças, ou seja, nós fomos educados de uma certa forma e se não virmos outras perspectivas até pensamos que o mundo inteiro é assim ou que são leis fixas. Sim. E não são. Achamos que se não é por aqui tem que ser por ali, não há outra hipótese. Sem dúvida alguma que perceber que há vários caminhos e há muitas formas de se poder viver e há inúmeras possibilidades, sem dúvida alguma que é uma libertação. E é o que tu dizes, viajar não quer dizer que se viajes para longe, porque às vezes as pessoas podem depois arranjar desculpa, pois ele viajou, tinha dinheiro, ou ele viajou porque podia parar não sei quanto tempo, e depois não faz nada. Claro. E a pessoa pode viajar, pode dizer, olha, porque viajar é sair do teu meio ambiente. Claro. Se tu fores a um sítio a 20 km daqui que não conheces e passares lá alguns tempos, nem que seja um fim de semana, tu já estás a ver outras coisas. Sim. Já estás a sair da tua rotina. Já estás a desligar o piloto automático porque já não fazes as mesmas coisas que fazes diariamente. Por isso é possível. As pessoas só não fazem porque não querem. Porque às vezes não quer dizer que queiras logo dar aquele grande salto. Dá um salto pequeno. Sim. Um bocadinho de cada vez. Eu também tive medo antes de viajar. Estava com medo. Até porque nunca tinha viajado sozinho. É o desconhecido, é diferente. Isso para mim... mas é isso. Mas é esse medo. Tu falaste, a coragem para ti é esse medo. Isso é coragem. Para mim isso é... Ok, sinto um medo. Está tudo bem. E avanço. E avançar. Avanço. Com consciência, como é óbvio. Claro. Mas avanço. E é isso que é importante. O medo faz parte de nós. As pessoas sentirem medo e recuar... É viver um conforto que é desconfortável. É um bocadinho paradoxal, acaba por ser muito desconfortável, sim. Porque viver constantemente na tua bolha, na tua zona de conforto, é desconfortável. Porquê? Porque falta depois o preenchimento. É isso. Porque não evoluís, estagnas. É tipo água parada. Sim. Começa a ganhar mosquitos, começa a ganhar lodo. Não acontece nada. Não há vida a acontecer. A água está ali, conhece aquela zona bem, conhece todos os rebordos da terra que está ali encostada, mas não consegue correr até ao mar e conhecer outras coisas. E saber que a água é salgada, porque aquela é só doce, precisamos conhecer outras coisas. Fala da tua criança. Como é que sentes que está hoje a tua criança interior? O Joel criança. O Joel criança cresceu com as crianças do Joel. E tem crescido com as crianças do Joel. E quem são essas crianças do Joel? Os meus filhos. Okay. Portanto, tem sido um voltar à minha infância. Aliás, eu nunca tinha esmiuçado muito a minha infância, até que fui pai, e ao ser pai deparei-me com a minha criança interior a voltar outra vez, e a voltar de uma forma por vezes bastante vincada e bastante notória. Então muito dessa aprendizagem do que eu falava há pouco tem sido muito de conhecer essa minha criança interior, e dar-lhe um bocadinho de carinho de vez em quando ela aparece chateada, por exemplo, ou quando ela aparece... E isso começou quando foste pai? Isso começou quando eu fui pai, porque até aí começaste a olhar, se calhar,
para os teus filhos e perceber que esse Joel criança precisava de, se calhar, de amor, de carinho, Sim. em certas situações e em determinados momentos que não sentiu isso e que pode não sentir, e às vezes pode ser um momento, e começaste a dar esse carinho. Foi Sim, isso? foi isso. Ok, e imagina, para quem não é pai, ou seja, não é obrigatório ser pai para curar esse, porque Não, há de pessoas maneira que não nenhuma. querem e é legítimo ser pai, como é legítimo não o ser. O que é que achas que poderia fazer também a pessoa ir a essa criança? Hum, Eu sei que é difícil a pergunta porque a ti não foi o caso. não. E eu também sou pai e revejo muito no que estás a dizer. Agora, o que é que pode levar alguém? Porque às vezes as pessoas dizem, o passado é passado, o passado foi lá atrás, o passado não dá para mudar, e não dá. Mas muitas coisas do passado, e nós vemos mesmo na nossa área, não é, que trabalhamos recorrentemente com as pessoas, muitas coisas que temos atualmente vêm da criança interior, não é? Dessa criança que ou está ferida ou está com culpa, e as pessoas muitas vezes olham para isso de uma forma passou, Uhum. mas a ferida está lá. Sim. O que é que tu achas que pode ajudar essas pessoas a perceber realmente que, apesar do passado ter passado, há sempre a possibilidade de dar afeto, de dar carinho, de dar amor a essa criança que se calhar não o sentiu? Sim, o passado passou. Ainda bem, na minha opinião, que não dá para mudar, porque se desse para mudar nós já não estaríamos aqui como estamos hoje, não é? E seria muito confuso, não é? Seria tudo muito confuso. E portanto, ainda bem que tudo o que aconteceu e ficou assim como está, porque eu estou muito bem hoje e sinto-me bastante feliz da forma, com a vida que tenho, portanto não quero que nada fosse mudado. Agora, essa viagem à criança interior e o voltar, muitas vezes eu acho que tem a ver com como é que ela se reflete no nosso dia-a-dia. Ou seja, em que é que essa criança, quando é que ela se expressa? Em que situações é que ela se expressa? E nós normalmente notamos mais os aspectos negativos, não é? Quando é que ela me vem incomodar? Ou seja, quando é que ela me vem dar aqui um bocado de cabo da vida? Quando é que ela se traduz em raiva, ou em frustração, ou em medo? Quando é que ela se manifesta? Sentir esses pequenos alertas, não é? Quando é que ela me condiciona? E se me está a condicionar, é confortável para mim o quanto ela me condiciona? Se não, então se calhar precisamos de ouvir esses sinais, não é? Basicamente é questionar-te. Quando tens as emoções, as sensações, é questionar-te. Onde é que isto vem? E perceber que não é desde sempre, não é? E que não é desde sempre. Que é uma frase muito usada, desde quando sentes esse medo, desde sempre. Desde que me conheço. Desde que me lembro. Desde que me lembro. Desde quando as pessoas muitas vezes ou são ansiosas ou são nervosas. Para já a pessoa não é. Uhum. A pessoa diz desde sempre. E é um bocadinho isso, não é? Sim. Quebrar esse desde sempre. Não é desde sempre. Não é isso. E muitas vezes é na criança que isso, é um bocadinho esse padrão que pode ser quebrado, e tu fizeste enquanto pai, que olhaste para os teus filhos e espera aí. Há aqui coisas no Joel criança que se calhar têm que ser trabalhadas. Sim. Foi isso? Sim. Sim, e há aqui coisas do Joel pai que, lá está, que também não quer quebrar o padrão. Ou seja, o Joel, enquanto pai, também quer quebrar o padrão em relação àquilo que foi a minha relação com o meu pai. Ou seja, se calhar algumas coisas que o meu pai fez e que eu não faria, não quero fazer. Claro que vou cometer outros erros, mas sempre há sempre, eu acho que essa missão de fazer diferente e fazer melhor do que o que fizeram connosco. E saber porque é que estás a fazer conscientemente as coisas. E porque não é que estás só a fazê-lo. fazer sem questionar. Claro. Porque quando fazes sem questionar, entras nesse robô, nesse piloto automático, em que estás a seguir padrões. Não, porque é que eu estou a fazer isso? Porque é que eu estou a ter esta atitude, não é? É isso? É isso. Porque é que isto está a acontecer? Às vezes nem sequer percebemos, não fazemos ideia porque é que aquilo está a acontecer. Nem sequer conseguimos ligar uma coisa à outra. Não fazemos a mínima ideia que aquilo tem a ver com a nossa criança ou que tem a ver com a nossa infância. Mas aos pouquinhos, acho que conseguimos ir lá chegando. Então imagina que te aparecesse um gênio da lâmpada à tua frente. Sabes que é um gênio da lâmpada, não é? Sei. E tu pudesses pedir 3 desejos. Quais seriam esses desejos? Esses desejos. Bem, eu acho que o primeiro desejo seria não ver nem a minha mulher nem os meus filhos a morrer antes de mim. Ok.
Então quer dizer morrer antes deles. Portanto, eu ir primeiro. Ok. Pode ser egoísta da minha parte, mas sim, não, sobretudo os meus filhos, porque a minha mulher aí é diferente porque somos os dois da mesma idade e portanto temos uma relação diferente, mas eu acredito que ver os filhos a morrer provavelmente é das coisas mais duras que nos pode acontecer, portanto isso sem dúvida alguma que é algo que eu desejaria. Ok. Segundo desejo? O segundo desejo é continuar a manter-me fiel a mim próprio e àquilo em que eu acredito. Já o faço há algum tempo e espero continuar a fazê-lo, sem dúvida alguma. Há vários níveis, a nível profissional, a nível pessoal, em tudo aquilo em que eu acredito, manter-me fiel aos meus princípios. E o terceiro, isso é difícil, mas o terceiro, continuar a divertir-me com aquilo que faço no dia-a-dia, profissionalmente. Continuar a ser bem sucedido e continuar a procurar aprender e aprender até para o resto da minha vida. Daí o eterno estudante que tu falaste. Ser o eterno estudante. Na tua biografia. Sim. Continuar a aprender até o resto da minha vida e que obviamente isso me traga sucesso. Eu acredito que isso é das coisas que mais nos traz sucesso, é nós percebermos na nossa humildade que não sabemos nada e que estamos aqui também para aprender. E que nunca saberás tudo. E mesmo sendo professor, aprendo todos os dias com os meus alunos também, não só eles que aprendem através de mim. Sim, quebrar um bocadinho essa hierarquia, no sentido de conhecimento, que tu tens um conhecimento, eles têm coisas que eles sabem e que tu não sabes, e toda a gente tem, não é? E vice-versa, e há complementos. Sim. E não é, olha, aquele é que sabe tudo, ou aquele... Não é essa inferiorização ou superiorização, não é? Vice-versa, e é importante a gente desmistificar também isso, não é? Claro. O professor sabe algumas coisas que o aluno não sabe, mas o aluno de certeza que sabe coisas que o professor não sabe. Sem dúvida. Seja na área que ele está a ensinar ou noutras. Todos os dias aprendo coisas novas com os meus alunos. E essa humildade que tu falaste é isso. E de certeza que é um dos teus grandes valores também, não é? Sim, sem dúvida. Ser fiel. Sim. E a parte da humildade. Então 3 desejos estão feitos. Estão feitos. Já que falaste de morte no início, no primeiro desejo, por acaso tenho aqui uma pergunta, e nada é por acaso, que tem a ver com isso. Então, se soubesses que te restavam 2 horas de vida, o que é que farias nessas últimas 2 horas? Ora bem, agora já não dava para ir a Lisboa. E esperamos que isso não aconteça, ok? É uma suposição. Supondo, já não teria tempo para chegar a Lisboa, porque seriam 3 horas, portanto já não daria para estar com a minha mulher nem com os meus filhos. Portanto, o que eu provavelmente faria seria ir para a casa dos meus pais, ligar pelo caminho ao máximo número de amigos que conseguisse, que pudessem lá ir ter, e ligar aos meus filhos e à minha mulher. E seria isso. Então, passavas passar o máximo de tempo a conviver com eles. Com quem realmente tu amas, não é? Seja amigos, família ou pais. Sim. Achas que isso é que é o mais importante no ser humano? Sim, sem dúvida. Esse afeto. Para mim, na minha opinião, essa proximidade, a rede. Essa conexão, como a gente está aqui, não é? O facto de estar aqui, a partilhar, apenas a estar. Sim. É isso que nós levamos. Para mim isso é o mais importante, é ter as relações que vamos construindo. Não têm que ser muitas, na minha opinião, têm que ser profundas e é importante que o sejam. E para mim isso é o mais importante de tudo. Profundas, fiéis, honestas. Profundas, fiéis, honestas, verdadeiras relações de amizade. Verdadeiras relações de amizade. E isso para mim seria assim que eu passaria as 2 últimas horas, rodeado de pessoas de quem gosto. Então outra suposição, estou aqui a fazer várias suposições, não é? Se tivesse uma bola de cristal e pudesses ver o teu futuro daqui a 5 anos, qual é o futuro que querias ver? Tens 34, 5 anos, 39. 39. Minha idade agora, engraçado. A tua idade agora. Bem. Joel, com 39 anos, como é que te querias ver? É o teu cenário de sonho, porque o sonho no sentido sem obstáculos. Como é que tu te queres ver? Não vai pensar, espera aí, isso cá não dá. Não, como é que tu te queres ver? É a bola de cristal. A bola de cristal. É tudo possível. Está lá. O que é que seria? Bem, em termos familiares, mais tranquilo,
ou seja, com as crianças já mais crescidas, ou pelo menos um bocadinho mais crescidas. 7 anos e meio, não é? 7 anos e meio, portanto já outros desafios, mas já tudo mais estável em relação ao que é agora. A nível da relação com a minha mulher, termos uma relação cada vez mais profunda, e as relações também vão mudando ao longo dos anos e vão evoluindo também com estes processos de paternidade, e a forma como a família vai evoluindo também vai moldando muito esta relação, mas ser uma relação de comunicação e uma relação em que continuamos muito íntimos, muito amigos um do outro, acima de tudo muito amigos um do outro. Disseste uma palavra importante, que eu considero importante no relacionamento, é amigo. A esposa, ou o esposo, ou companheiro, companheira, não é só marido ou mulher, é um amigo. E eu acho que é o nosso melhor amigo. É a minha concepção, não sei se é a tua. Porque eu também falo por mim, nós crescemos na comunicação, nós crescemos na compreensão, nós crescemos no não julgamento, no perceber realmente porque é que a pessoa está a ter aquela atitude, mesmo se eu não gostei dela. Isso é o meu melhor amigo. Sem dúvida. Neste caso, a minha melhor amiga. Sem dúvida. E é engraçado falaste nisso, porque é isso. É amigo. É isso. É amigo. É a pessoa com quem mais passamos tempo. Esposa, companheiro, companheira são amigos. São os melhores. Eu acredito que se forem os melhores amigos, a relação torna-se saudável também. Sim. Sim, e tem tudo para crescer e para continuar a crescer. Não quer dizer que não tenhamos amigos, não quer dizer outros amigos, não quer dizer que não tenhamos também uma relação boa, mas essa amizade que tu falaste, essa fialdade, essa honestidade, o ser transparente, a verdade às vezes custa, mas é libertadora, porque quando a gente está em verdade não tem medo de nada. Não anda a esconder, não anda com medo. E isso é libertador. É assim que sentes também a relação? Sem dúvida. É? Sem dúvida. Por isso, a casais que podem nos estar a ver e que não estão a sentir isso, ou que estão em conflito, e que é normal existir conflitos numa relação, é normal existir altos e baixos. Claro. O que é que tu gostarias de dizer? Enquanto homem, mais direcionado aqui para os homens, não estou a excluir, mas aqui é direcionado para o homem, na relação, que se sente que não se sente bem na relação, e às vezes pode ser mesmo porque já não ama a pessoa, e isso está tudo certo, e se calhar a separação é necessária, mas às vezes não é por aí, é mesmo uma falta de comunicação. O que é que tu gostarias de dizer? A comunicação é fundamental. Eu falo contra mim, porque eu tenho sou um péssimo comunicador quando se trata destes aspectos mais emocionais, digamos assim. E será que és mesmo um péssimo comunicador? Já fui pior, já fui bem pior. Então não és um péssimo. É difícil para mim. Vou antes dizer que é difícil. É um desafio grande para mim. Mas cada vez está a ser mais fácil. Fazê-lo cada vez mais facilmente. E isso tem sido algo que tem sido muito, muito benéfico, a comunicação. Ou seja, tem que haver um momento, e eu aí diria que não demora tempo, e demora o tempo que muitas vezes precisa, que é necessário tomar, mas vem um momento eventualmente em que essa comunicação tem que existir, e que ambas as partes têm que perceber o que é que se está a passar, porque não é só unilateral, é uma relação, portanto os dois lados vão sentir que alguma coisa não está bem, e pode haver ali uma discrepância de crenças, o que é que nós acreditamos que está mal aqui, mas que alguma coisa está mal, normalmente ambas as partes percebem, e portanto se a comunicação não existir vai haver afastamento, as pessoas afastam-se, fecham-se, não sabem o que é que se passa, mas a outra pessoa também não diz nada. Às vezes pode ser uma coisa simples, não é? E às vezes até pode ser uma coisa simples. Ou pensar que o outro pensa, e se calhar não pensa assim. Ou pensar que o outro pensa... Ou pensar que tu pensavas isto. Ou que fez aquilo por isto e afinal não era. Ou seja, a comunicação eventualmente vai ter que acontecer. E a mensagem seria uma mensagem de comunicação. Comunicar, o casal comunicar. Comuniquem, se calhar não tenham medo da verdade. E não sim, exatamente. Eu viver em verdade. De nos abrirmos e como é que eu me sinto? E não tem problema. É difícil,
é difícil, é um desafio. Não é confortável? Não é nada confortável, mas eu acredito que a comunicação tem que ser nesse sentido. Como é que eu me sinto aqui nesta relação? Como é que eu me tenho sentido? E o que é que podemos fazer para mudar isso? É quase como se passa normalmente numa empresa, não é? Há sempre umas reuniões, podem ser semanais ou mensais, em perceber como é que está a equipa, o que é que temos de fazer e quase resolver problemas. Ok, o que é que está a passar? Isto. Ok, solução. É ter essa comunicação, não quer dizer que parem assim, que façam uma reunião, mas até pode ser, olha, uma reunião semanal. Fazer um briefing. O que é que tu gostaste mais, menos? Houve alguma coisa que eu disse? E a escuta ativa, não é? Não é Claro, depois falar por cima, dizer ok, não gostaste disso, mas olha, nem reparei que disse isso, não é? Porque às vezes a gente pode estar a ter atitudes que até não acha erradas, mas o outro pode ter levado muito a mal. Sim. E se não disser nada, começa a encher o saco. É. Okay. Tenho aqui uma frase que é tua. Seria 1 ano a 3, foi 4. Era para ser um de cada vez, mas número ímpar não ficaria tão bem no retrato. Este foi o ano de sonhar e aprender a sonhar. E foi ano de viver e sonhando e aprender a viver sonhando. Foi ano de aprender. Seria por isso um bom ano. Mas foi o ano mais lindo de todos, pois éramos para ser 3 e somos 4. Como é que gostarias que os teus filhos se recordassem de ti? Porque isto aqui é direcionado pois. para quando surgiu essa surpresa, não é? São gêmeos. Isso foi no final, foi na passagem de ano de 2022 para 2023. Como é que gostarias que eles se recordassem do pai Joel, do papá? Um pai carinhoso. Um pai carinhoso, um pai bastante afetivo, exigente também, porque também acredito nessa parte mais de ser exigente e de haver alguma exigência, ou seja, não ser 100% permissivo, claro, mas com peso e medida, ou seja, que era carinhoso quando era preciso ser, mas quando era preciso também parar o barco, parava o barco ou desacelerava o barco, ou seja, que era um pai com peso e medida e que acima de tudo lhes facilitou o processo de crescimento, o processo de se tornarem adolescentes, de se tornarem adultos e que contribuiu para a pessoa que eles vão de ser e que espero que sejam felizes. Ou seja, uma pessoa que facilitou, um facilitador de crescimento. É um equilíbrio. O que tu falas é nem dar liberdade demais, nem tirar. Sim. Gostava que eles se lembrassem de mim como um pai que teve um bocadinho das duas partes, sobretudo a parte afetiva, claro. Sobretudo que eles se lembrem também da parte afetiva e que a outra parte seja boa para o crescimento deles, como pessoas e como profissionais. E acima de tudo como um facilitador, alguém que lhes facilitou esta vinda ao mundo e que os levou e que os conduziu até eles poderem voar para as próprias asas. Que é o que tu também fazes na parte profissional. Que é o que eu também faço na parte profissional. Pessoas, portanto, o meu objetivo é viver as várias vertentes da minha vida dessa forma, como um facilitador de diferentes processos. É assim que eu me vejo, é assim que eu vejo, é esse o papel que eu vejo como sendo o meu papel na vida, ser um facilitador de diferentes processos. És um descomplicador também Também. Porque para facilitar temos de descomplicar. Temos que descomplicar, sim. Facilitar é mesmo isso, é proporcionar algo com o nosso conhecimento para direcionar, porque se calhar já erramos, já passámos por isso e já sabemos que se calhar por aqui, na nossa acessão, será o melhor caminho. É sim, isso? É isso. Qual é a referência ou as referências masculinas para ti, na tua vida, e porquê? Bem, o meu pai, sem dúvida, porque foi um pai que esteve muito próximo ao longo da minha vida e que tem estado muito próximo. Foi sendo em diferentes momentos foi tendo um papel aqui um bocadinho diferente, foi sempre pai, mas foi mudando aqui um bocadinho de perspectiva em relação a mim. Ou seja, a forma como eu o via, houve momentos em que
o idolatrava. Houve momentos em que era repulsa, era exatamente o oposto. Se calhar ali na adolescência a coisa não foi tão amorosa. Ali as identidades, não é? As identidades começam a chocar. Mas ele, sem dúvida, é o meu grande modelo masculino. O meu avô, também, o meu avô materno, que ainda está vivo e que é uma pessoa de quem eu gosto imenso e que foi e continua a ser para mim um modelo, porque teve 7 filhos, juntamente com a minha avó, e passou muitos sacrifícios para conseguir criar os 7 filhos, e continua a viver a vida dele tal como ele acredita e continua a levar o barco a bom porto todos os dias. A facilitar também, não é? Também facilita, sim. A facilitar, o facto desse trabalho para facilitar a vida aos filhos. E há alguma coisa que tu gostarias de dizer ainda não disseste a esses 2 homens? Sim, eu nunca lhes disse que os amava. Nem pai nem avô? Não. Verbalmente nunca. Ao meu avô nunca lhe disse mesmo. Já lhes disse muitas vezes que gostava muito deles, mas não usaste a palavra amar, o verbo amar nunca usei. Usei uma vez com o meu pai por escrito. Foi quando estava a viajar. E usei com o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão. Eu nunca tinha usado esse verbo com eles. E nunca usei entretanto. Mas nessa ocasião, quando lhes enviei um postal do Japão, escrevi no final que os amava. E naquela suposição que eu coloquei, se tivesses 2 horas de vida, farias isso? Faria. Provavelmente faria. E o que é que achas que irias sentir com isso? Dizer, pai, amo-te, avô, amo-te. Uma libertação, provavelmente. Iria sentir mais um grau de liberdade. Mais uma libertação de alguma espécie de amarra. Há algo que obviamente que faz com que eu não o diga e que tenha dificuldade em usar esse verbo com eles. Que não tenho dificuldade em usar esse verbo com outras pessoas. Com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos. Não tenho dificuldade. Mas com eles, com os meus pais ou com os meus avós, com a minha família mais próxima, ou com a minha família de origem, digamos assim, nunca fomos habituados a usá-lo. Ou seja, nunca ninguém usava essa palavra. Então, o tal padrão. Que pode ser quebrado. Que pode ser quebrado. E ainda não foi. E que irá ser, acredito. E que irá ser, sim. Irá ser. O que é que o teu homem de coragem tem para te dizer hoje? Continua que estás na direção certa. É mesmo essa crença de que estou no caminho certo e que apesar de algumas dúvidas que vão surgindo, e ainda bem que vão surgindo e é natural que surjam, mas no geral sinto que estou a ir no caminho certo e que estou a viver a vida que quero viver. Então está bom. Estou a fazer bem. Alguma coisa tenho que estar a fazer bem e se há outras que não estou a fazer tão bem, mas a vida é uma aprendizagem. Estamos aqui, podem ser 2 horas, podem ser mais 50 anos. É aprender o que der para aprender. Continua, não é? E continuar. E esse continua a evoluir, continua a abrir a tua mente, a perspectivas, é isso? Isso. Continua a crescer. Continuar a facilitar. Continuar a facilitar. Continuar a transmitir valores enquanto pai. Continuar a estar aberto à aprendizagem. Aprendizagem racional, cognitiva, aprendizagem emocional. Não deixar as respostas, perguntas por responder. Vai haver sempre, mas se ela é óbvia, se a pergunta está aqui, então vou tentar encontrar uma resposta para ela. O que é que tu dirias a um homem, e acredito que há homens que nos estão a ver, que sente... que até te está a ouvir, disse, está bem, isso é tudo muito bonito, mas eu sei que não sou um homem de coragem. O que é que tu dirias a esse homem? Que não acredita que é um homem de coragem. Eu também não era. Tive 25 anos para ganhar. Não eras ou não acreditavas que eras? Eu não acreditava que ela lá estava. Então o que é que tu dirias a uma pessoa? Há quantos anos sentias que não eras? 10 anos.
há 10 anos. O que é que dirias a essa pessoa? Essa pessoa que está igual a ti há 10 anos. Como aqui na fotografia, não é? Seria mais ou menos este Para jogo. mim a questão foi, tenho alguma coisa a perder neste momento? Quer dizer, tenho, posso morrer e aí perco a vida. Mas isso pode sempre morrer em Mas isso qualquer pode decisão sempre. que tomes na vida. Sim. Mas eu sentia que já não tinha muito mais a perder, sentia que já tinha mesmo, estava a bater no fundo, e que estava numa fase da minha vida, estava com 25 anos, que estava a desperdiçar uma parte importante da minha vida, que era a minha juventude, fechado num casulo. Então, podia não ter tocado no fundo, mas foi assim que eu o senti. Toquei no fundo. Sentia-me completamente vazio. E nesse momento surgiu ali uma necessidade muito grande de agarrar alguma coisa que me levasse para cima. Ou alguma coisa que me ajudasse a levar-me para cima. Na altura não era isso que acreditava, precisava de alguma coisa que me levasse. Agora Essa sei coisa que... surgiu de onde? Do interior ou do exterior? Não, surgiu de mim. Agora sei que eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a me ajudar. Então acreditas que mesmo as pessoas que acreditam que não são homens de coragem ou que não têm coragem, acreditas, eles são. Eles apenas não estão a usar o recurso da coragem. Não estão a usar. É isso? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E eu acho que o importante é usarmos o que seja, o nosso medo, a nossa frustração, aquilo que nos magoa como catalisador para a ação. Não quero mais isto. É isso, transformar em Transformar em evolução e transformação e não em revolta e dor. Exatamente. Canalizar para a ação. Tenho que fazer alguma coisa. Não sei. Alguma coisa é melhor do que nada. Então... Gosto dessa frase. Alguma coisa é melhor do que nada. Então, essa frase é muito poderosa. Para finalizar, eu tenho sempre aqui uma dinâmica. Tenho aqui umas cartinhas. Não são cartas normais, são cartas de valores. E eu peço que tires uma carta, ou calhas, e vai sair aqui um valor que podes ver e ler. Autocontrolo. Autocontrolo. Capacidade de controlar ou de ter o domínio sobre os seus próprios impulsos, emoções e paixões. Faz sentido? O que é isso para ti? Esse autocontrolo? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Nada é por acaso, não é? Nada aqui, é por acaso. A gente não está só autocontrolo aqui escrito. Nada é por acaso. Aliás, eu devo depois na gravação, se calhar vão ver que eu devo ter largado um leve sorriso quando a vi, porque faz todo o sentido. Na minha vida, este autocontrole é extremamente importante. Portanto, desde que fui pai, então, foi algo que ainda veio mais ao de cima. Controlar as minhas emoções, acariciando a minha criança interior, dando-lhe o carinho que ela precisa, alimentando-lhe algo diferente daquilo que ela foi usando como alimento durante muitos anos. Este autocontrole é fundamental. É fundamental. Faz sentido. E autocontrole é controlar no bom sentido, não é reprimir emoções. Não é reprimir emoções. É perceber que elas existem, como tu disseste. É geri-las. E canalizá-las para a transformação, Exatamente. para a evolução, para o crescimento. Para a empatia. E para o fazer, que tu falaste também muito bem. E para o fazer, sim. É canalizá-la. Mas sobretudo primeiro saber porque é que o fazes, não é? Mas saber porque é que o fazes, exatamente. Eu não acredito em consumirmos raiva ou frustração indo partir um carro, por exemplo, ou ir libertando isso fisicamente. Vai esvaziar e depois vai voltar a encher. É adquirirmos os recursos para conseguirmos canalizar para as coisas que realmente fazem sentido. Não é fácil. Não é fácil. É uma aprendizagem. É uma aprendizagem que demora tempo e precisamos dar o tempo que a aprendizagem precisa. Joel, olha, obrigado. Obrigado, Humberto. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Joel. E obrigado pela tua partilha, pela tua vulnerabilidade. É uma palavra que eu digo, às vezes custa veio a dizer, mas é a vulnerabilidade que acredito que cada vez tem que ser mais usada e vista como uma força e como coragem. Porque eu acredito que isso é coragem. E a coragem de estar aqui. É uma conversa que podíamos ter em off e já o tivemos. Perfeitamente. Mas eu acredito que em on pode impactar alguém. Pode alguém se rever na tua história de vida. Pode alguém estar num estado que tu tiveste há 10 anos. E eu acredito que isso
Nem que seja uma pessoa que se reveja nisso, já valeu a pena estar Está a ganho o aqui. dia. Por isso está ganho. Obrigado. Obrigado, Humberto. Boa. Obrigado.